A Bíblia frequentemente discute a apostasia e os riscos associados a ela, um tema que pode confundir muitos de nós, crentes. É essencial tratar este assunto com seriedade, pois não é algo para ser tomado levianamente. Muitos se perguntam se um cristão pode realmente se tornar apóstata. Hoje, quero esclarecer essas dúvidas e ajudar você a entender se está ou não em um estado de apostasia. E se for o caso, como tomar a decisão consciente de se afastar dela. Neste vídeo, mergulharemos profundamente na apostasia, para que você possa fazer uma escolha informada no seu caminho espiritual. Se você gosta deste tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e clique em gostei para que o YouTube possa recomendar este vídeo a outras pessoas que buscam entender melhor o Evangelho de Deus. A apostasia é, sem dúvida, um conceito bíblico que tem sido debatido intensamente, especialmente em relação às implicações dessa doutrina na salvação. Baseando-se na noção da graça soberana de Deus, alguns argumentam que os verdadeiros crentes nunca se desviam completamente, embora possam se desencaminhar temporariamente. Outros acreditam que aqueles que se desviam nunca foram verdadeiramente salvos, pois, embora tenham crido por algum tempo, nunca experimentaram a regeneração. No entanto, há aqueles que defendem que as advertências bíblicas sobre a apostasia são reais e que, ao menos potencialmente, os crentes mantêm a liberdade de rejeitar a salvação oferecida por Deus. Querido ouvinte, proponho que realizemos uma análise bíblica imparcial, sem deixar nossas opiniões pessoais nos influenciarem. Lembre-se de que a Bíblia é infalível e que é o Espírito Santo que nos revela seu verdadeiro significado. A palavra apostasia vem do grego e é composta por apo, que significa cair ou afastar-se de, e estasis, que significa rebelião. Ela é usada para descrever desde uma revolta política ou militar até contextos mais amplos como deserção ou retirada de algo que antes estava próximo. Biblicamente, apostatar significa romper a relação salvadora com Deus e afastar-se da união vital com Ele e da verdadeira fé. A apostasia pessoal só é possível para aqueles que já experimentaram a salvação, a regeneração e a renovação através do Espírito Santo. Não se trata simplesmente de uma negação dos não convertidos, mas de um alerta para os verdadeiros crentes, conforme nos adverte em Hebreus 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, que nunca em nenhum de vós haja um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Portanto, apenas aqueles que foram salvos podem apostatar. Além disso, a apostasia pode envolver 3 aspectos distintos, mas interligados. A apostasia teológica, que implica o rejeitar total ou parcial das doutrinas originais de Cristo e dos apóstolos. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, é dito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para nós, verdadeiros crentes, é crucial entender a importância da doutrina correta. Abraçar doutrinas errôneas equivale a cair na apostasia. Atualmente, muitos estão se desviando da verdadeira doutrina e aceitando um evangelho distorcido, promovido por ministros e educadores indulgentes, o que leva à adesão a falsas doutrinas de origem demoníaca. Como nos é advertido em 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, há uma necessidade urgente de preservarmos a sã doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Amigo ouvinte, muitos dentro das igrejas hoje não toleram mais o ensino bíblico sólido.
Aqueles que se desviam da verdade desejam ouvir pregações com exigências menores do que as do verdadeiro Evangelho. Eles rejeitam os ensinamentos bíblicos sobre arrependimento, pecado, condenação e a necessidade de santidade e de separação do mundo. A Bíblia deixa claro: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Segundo Timóteo 4, versículo 3. Esses supostos crentes não buscarão líderes que preguem conforme a palavra de Deus, mas sim aqueles que se moldam aos seus desejos egoístas e mundanos. Eles ouvirão a pregadores eloquentes que os entretêm e asseguram que ainda são crentes, mesmo vivendo de acordo com a natureza pecaminosa. É crucial que nós, como verdadeiros seguidores de Cristo, nos mantenhamos firmes na verdade. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, deve ser nossa principal guia em fé e comportamento. Observo com tristeza como muitos têm sido enganados por falsos pastores, mestres e profetas. Querido irmão, é hora de refletir se você está realmente seguindo o Evangelho de Jesus ou se está numa igreja que apenas o entretém, sem ensinar sobre o verdadeiro discipulado. Lembremos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, versículo 24. Muitos afirmam que práticas como o jejum não são necessárias, que a vestimenta é irrelevante e que a salvação não pode ser perdida. Eles também negam a existência do Espírito Santo, entre outras coisas. O segundo ponto a considerar é a apostasia moral, que ocorre quando um crente abandona a Cristo e volta a se submeter ao pecado e à imoralidade. Ao esquecer a santidade, o crente se torna permissivo com o pecado e cai em comportamentos vergonhosos, vivendo uma vida de hipocrisia e se distanciando da pureza. Em 1 João, versículos 5 e 6 está escrito: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A comunhão com Deus exige transparência e honestidade. Devemos reconhecer e confessar nossos pecados para receber seu perdão e restauração. Não podemos nos enganar pensando que podemos manter uma relação íntima com Deus enquanto vivemos na escuridão do pecado. Por fim, a apostasia espiritual ocorre quando, após aceitar a Jesus como Salvador, negligenciamos essa relação. Caímos na apostasia espiritual e deixamos de amar a Jesus. Nos voltamos para o mundo e para Satanás, e a chama do primeiro amor se apaga em nossos corações. Agora, o Senhor não é mais nossa prioridade. Nosso coração se inclina para outras coisas e nos tornamos apáticos, inconstantes e indiferentes. É nesse momento que caímos na fornicação e no adultério. Vejamos o que está escrito em Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ser cristão significa amar o Senhor Jesus Cristo com todo o coração, mas infelizmente a paixão e o fervor dos efésios foram substituídos por uma ortodoxia fria e mecânica. A pureza doutrinária e moral, o zelo incansável pela verdade e o serviço disciplinado não substituem o amor por Cristo que foi negligenciado. Como está dito em 1 Coríntios 16, versículo 22, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, o Senhor vem. Pergunto-lhe sinceramente,
Você realmente ama o Senhor Jesus com todo o seu coração, ou está sempre encontrando desculpas para não servir ao Senhor? Em nome de Jesus, convido-o a retornar ao seu primeiro amor. Frequentemente ouço pessoas dizerem que trabalharam arduamente para Deus, que oravam e amavam o Senhor, mas falam no passado. Agora, só restam cinzas daquilo que foram, e o presente deles está cheio de vazio espiritual. A Bíblia nos adverte urgentemente sobre os perigos da apostasia, destinados a alertar sobre o risco mortal de abandonar a comunhão com Cristo e motivar a perseverança na fé e obediência. As advertências divinas nos passagens bíblicas são reais e não devem ser enfraquecidas pela opinião humana. Em Hebreus 2, versículos 1 a 3, é alertado: por isso devemos prestar mais atenção ainda ao que ouvimos, para que nunca venhamos a nos desviar. Pois, se a palavra falada pelos anjos provou ser inalterável, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Estamos nos aproximando do final deste estudo. Permitam-me apresentar-lhes os passos que levam à apostasia, os quais todo crente deve evitar. Em primeiro lugar, os crentes param de levar a sério as verdades, advertências, promessas e ensinamentos da palavra de Deus, devido à incredulidade. Em segundo lugar, os crentes se afastam gradualmente de Deus, quando as realidades deste mundo se tornam mais importantes que as realidades do reino celestial de Deus. Em terceiro lugar, tornam-se cada vez mais tolerantes com o pecado em suas vidas, devido ao engano do pecado. Por fim, devido à dureza do coração e rejeição ao plano de Deus, ignoram as advertências e repreensões constantes do Espírito Santo. Querido irmão, desejo que entenda que a apostasia, se não controlada, pode levar as pessoas a um ponto onde é impossível recomeçar. Aqueles que uma vez experimentaram a salvação com Cristo, mas continuam endurecendo seus corações à voz do Espírito e persistem em pecar intencionalmente, sem se arrependerem, podem chegar a um ponto de não retorno, onde o arrependimento e a salvação já não são possíveis. A paciência de Deus tem limite, e não podemos prever esse ponto de não retorno. Portanto, a única proteção contra o perigo da apostasia extrema é atentar à advertência. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É vital lembrar que a apostasia é uma ameaça real para todos que se afastam da fé e se distanciam de Deus, mas não se concretiza sem pecado intencional e persistente. Contra a voz do Espírito Santo, aqueles que por incredulidade se afastam de Deus podem pensar que ainda são salvos. No entanto, sua indiferença às exigências de Cristo, do Espírito e às advertências das Escrituras indicam o contrário. Devido a essa possibilidade de autoengano, Paulo nos exorta a examinarmos a nós mesmos para ver se estamos na fé, a nos testarmos. Aqueles que realmente se preocupam com seu bem-estar espiritual e anseiam por retornar a Deus com arrependimento, podem ter certeza de que não caíram na apostasia imperdoável. A Bíblia nos garante que Deus não deseja a perdição de ninguém e que receberá de volta todos aqueles que, tendo estado sob sua graça salvadora, se arrependam e voltem a Ele. Querido irmão, antes de concluir este vídeo, encorajo-te a não perder esta oportunidade. Se você se afastou ou perdeu seu fervor espiritual, volte para Deus. Como o Senhor disse à igreja de Éfeso: arrepende-te e volta a fazer as primeiras obras. Se você deixou de congregar, volte à casa de Deus. Contra a voz do Espírito Santo, aqueles que por incredulidade se afastam de Deus podem pensar que ainda são salvos. No entanto, sua indiferença às exigências de Cristo, do Espírito e às advertências das Escrituras indicam o contrário.
Devido a essa possibilidade de auto-engano, Paulo nos exorta a examinarmos a nós mesmos para ver se estamos na fé, a nos testarmos. Aqueles que realmente se preocupam com seu bem-estar espiritual e anseiam por retornar a Deus com arrependimento, podem ter certeza de que não caíram na apostasia imperdoável. A Bíblia nos garante que Deus não deseja a perdição de ninguém e que receberá de volta todos aqueles que, tendo estado sob sua graça salvadora, se arrependam e voltem a Ele. Querido irmão, antes de concluir este vídeo, encorajo-te a não perder esta oportunidade. Se você se afastou ou perdeu seu fervor espiritual, volte para Deus. Como o Senhor disse à igreja de Éfeso, arrepende-te e volta a fazer as primeiras obras. Se você deixou de congregar, volte à casa de Deus. É momento de tomar uma decisão firme. Se não se levantar hoje, quando o fará? A jornada espiritual é contínua e cheia de desafios. Cada dia traz consigo a necessidade de escolhermos permanecer fiéis ao chamado de Deus. Não se trata apenas de evitar grandes pecados, mas também de cultivar diariamente uma relação profunda com o Criador. Em nossa busca por santidade, é fundamental nos alimentarmos das Escrituras e orarmos incessantemente, pedindo a Deus que nos fortaleça e nos guie. Assim como o maná diário dado aos israelitas no deserto, cada dia traz a necessidade de buscarmos o pão espiritual que só Deus pode fornecer. Lembro-lhes também que a comunidade de fé é essencial. Somos chamados para apoiar uns aos outros, compartilhar nossas cargas e construir juntos a Igreja de Cristo. Não é somente nos momentos de alegria que a comunidade se faz necessária, mas principalmente nos tempos de luta e dúvida. Portanto, se você se sente isolado ou distante de outros crentes, encorajo-o a reatar esses laços. Procure um grupo de estudo bíblico, participe de reuniões de oração, envolva-se em ministérios de serviço. Sua fé será fortalecida através do compartilhar com outros que também buscam seguir o caminho do Senhor. Por fim, lembre-se de que o crescimento espiritual é um processo, não um destino. Haverá altos e baixos, mas a fidelidade de Deus é constante. Ele promete nunca nos deixar, nem nos abandonar. Que essa promessa seja a âncora de nossa alma, mantendo-nos firmes mesmo nas tempestades mais violentas da vida. Com essas palavras de encorajamento e esperança, realmente chegamos ao fim deste vídeo. Que Deus abençoe ricamente sua jornada espiritual. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais ensinamentos e reflexões. Paz seja com todos vocês. Até o próximo encontro.